Estamos aqui direto da NDTec, junto com o secretário Adroaldo Catão, que teve um painel incrível falando de dados para trazer a segurança viária. Você podia falar um pouquinho de como foi esse debate? Muito bom, debate assim com representantes da sociedade civil, e a gente falou um pouco sobre o que a gente já tem, né, e o que pode ser melhorado em termos de dados sobre segurança viária no Brasil. A gente sabe que a gente tem hoje o DataSUS, que é fornecido pelo Ministério da Saúde, e a gente tem o RENAEST também, que é o Registro Nacional, que é operado lá pela Secretaria Nacional, mas quem coleta são os DETRANs. Então, quais são as dificuldades e melhorias que a gente pode fazer nesses dois sistemas, porque há um consenso, isso é muito bom, de que políticas públicas na área de trânsito precisam ser baseadas em dados e evidências. E aí os dados sobre sinistros, mortalidade, enfim, tudo que está relacionado com segurança viária são dados fundamentais para a tomada de decisão, né? Acho que foi esse o objeto aí da discussão lá no painel. E com certeza sempre com o olhar de levar benefícios, agilidade, desburocratizar para o cidadão, que acaba sendo cliente de todos esses serviços, né? Isso, o cidadão ele precisa também ter acesso, né, por exemplo, a esses dados. E hoje a gente sabe que são poucas as plataformas em que o cidadão tem acesso transparente ao que é que está acontecendo com a mortalidade no trânsito na sua região. E isso é muito importante, por isso que a gente lá na Senatran tem se empenhado em disponibilizar cada vez de forma mais simples e fácil esses dados para o cidadão saber, ó, o meu estado, a minha cidade está performando bem no âmbito da segurança viária. Qual foi a mortalidade do ano passado? Quer dizer, quantas pessoas morreram aqui na minha cidade, na minha rua? Isso é importante para o cidadão também poder se engajar. Ele mesmo se engajando nesse tema, pedindo à autoridade, cobrando das autoridades ação, né, para a segurança viária. Isso, inclusive, facilita o próprio trabalho da autoridade de trânsito, tanto o DETRAN quanto municípios e a própria Secretaria Nacional, porque a gente sabe que, infelizmente, esse é um tema, o trânsito é um tema que é muito tomado por uma discussão demagógica, né? Algumas pessoas tendem a usar as redes sociais, por exemplo, para demonizar a fiscalização de trânsito e tal. Isso é um desserviço muito grande, porque, infelizmente, o Brasil ainda é um país que mata muito no trânsito. E a gente vê isso nas grandes cidades de todo o Brasil. Há um crescimento muito grande no número de motocicletas, por exemplo. Isso deixa o cidadão mais vulnerável. Então é muito importante que o cidadão tenha acesso a esses dados da melhor maneira. Incrível. Tem um livro que eu gosto muito que diz que o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar até lá. E você trouxe muito bem essa questão no painel que foi, tem alguns processos que estão estabelecidos que eles podem ser questionados. Não significa que eles foram criados por um motivo em vão, foi necessário em um determinado momento, mas agora não pode ser repensado e digitalizado. Você podia falar um pouco dessa abordagem? A gente discutindo um pouco isso também fala um pouco da própria burocracia, né? Que envolve o sistema de trânsito, e a gente sabe que essa é uma coisa muito tradicional no âmbito do sistema de trânsito no mundo todo, não é só no Brasil, né? As pessoas costumam às vezes dizer assim, olha, isso é coisa do Brasil, mas não é bem assim. Transferir um veículo é um problema em qualquer lugar do mundo, né? Uns mais, outros menos, mas ainda assim é uma burocracia. Então, isso lá atrás surgiu por um motivo, uma proteção de patrimônio, uma tentativa de evitar fraude, diminuir, como os economistas falam, o custo de transação, né? Dar mais transparência, segurança. Mas aí termina que com o tempo isso começa a perder um pouco o sentido. Então é o papel do gestor entender esse momento, entender que o cidadão ele quer segurança, mas ele quer agilidade, ele quer que faça sentido todo aquele nível de exigências que está sendo imposto a ele. Então, isso é importante para você, inclusive, permitir que o cidadão seja parte do processo, porque muitas vezes ele não sente parte do processo, né? Ele sente que está sendo lesado ali, sente que está perdendo aquele dinheiro, aquela taxa que ele está pagando. Então, a gente não pode focar em arrecadação, não pode focar nesse nível de debate, e o debate tem que ser facilidade e simplificação da vida do cidadão. Acho que esse é o caminho. E isso é uma melhoria constante. Você comentou do caso junto com a Google, onde vai facilitar a coleta. Através de uma foto, você vai conseguir enriquecer os próprios dados existentes para que o agente lá na ponta também não perca tanto tempo nesse processo. A coleta do RENAEST hoje ela é uma coleta quase que artesanal, né? Cada DETRAN é responsável por preencher um formulário muito grande, complexo. Isso cria um peso desnecessário para a estrutura do DETRAN, que tem outras preocupações, inclusive muito importantes.
Então, a nossa ideia, isso já está em operação, é que, por meio do aplicativo da Senatran, o agente ele possa coletar o sinistro lá na ponta e a gente faz a integração dos dados aqui no âmbito federal. Então, a nossa ideia é que ele tire uma foto do local, do acidente, do sinistro, e nesse local vai estar lá a placa do veículo e todas as características do veículo. Tem a geolocalização ali já dentro. Então, no banco de dados, geolocalização vem com a foto. Com isso, eu integro com a meteorologia Naquela hora, daquele local, daquele momento, com o horário. Eu sei, por exemplo, qual era o movimento naquela região. Eu faço o link com outros dados. Eu acho que é esse o caminho, né? Nós estamos nessa linha de simplificar a coleta, mas ao mesmo tempo tendo um back-office que organiza todas essas informações. Perfeito. E qual que é a importância da NDTEC nesse debate? É a primeira edição desse evento que a gente está fazendo e a gente está conseguindo conectar parceiros tecnológicos, diversas secretarias, diversos órgãos de governo e cidadão também. Eu costumo dizer que o Detran é que é o protagonista do serviço de trânsito, né? E é por isso que ele tem que estar liderando mesmo esse debate. E isso é muito bom, porque a NDTEC mostra que a AND, como associação nacional, está trazendo os Detrans para esse debate, né? Isso é fundamental. Pode ter certeza que, a continuar nesse ritmo, a gente vai ter aí grandes avanços até pouco tempo. Final desse ano, início do ano que vem, a gente já vai ter grandes modificações nos serviços essenciais que dizem respeito à prestação do Detran. Transferência de veículo, melhoria na formação de condutor. A gente está nesse caminho aí. Parabéns pelo trabalho, obrigado pelo teu tempo e pelo painel incrível. Eu que agradeço, querido. Obrigado. A NDTEC, tecnologias que conectam e salvam vidas.